Bem-vinda e bem-vindo ao podcast A Vida é Mudança. Eu sou a Marisa Matos. Aqui vou partilhar contigo como dançar com a mudança. Vens comigo nesta dança? A minha convidada de hoje chama-se Joana Madureira. Eu gostava de ter trazido já há mais tempo, mas a vida tinha aqui outros planos e acabou por ser hoje. A Joana é uma pessoa que eu gosto muito de acompanhar pelo trabalho que ela faz, mas também pela perspectiva e pela visão que ela tem. Vim aqui ao LinkedIn dela e gostei muito da primeira frase que ela tem, que diz assim: psicóloga de formação, sinestésica de alma e coração. Prefiro sempre manter uma mente aberta a diferentes perspectivas. Isso faz-nos evoluir continuamente. Portanto, não é só pelo que a Joana faz, mas pelo que ela é. Porque, na verdade, nós podemos ser todos substituíveis naquilo que fazemos, mas nunca naquilo que somos. Por isso pergunto, Joana, quem é que tu és para além daquilo que fazes? Isso é uma pergunta never ending. Todo o tempo. Olha, eu acho que sou uma pessoa que escolhe estar, é mesmo isso. Eu brinco, com o meu marido dizendo que ele é um sortudo, porque ao longo, da vida eu fui muitas mulheres. Portanto, eu sou conforme vou sentindo a cada momento. Gosto de explorar, acima de tudo. A curiosidade é algo que me motiva. Há sempre qualquer coisa que me faz reinventar. E então é esta sensorialidade, esta sinestesia constante de sentir que parar é, não digo morrer, mas parar é algo que te bloqueia, não é? E então é um bocadinho isso. Eu sou uma pessoa curiosa por natureza, completamente. Eu não sei se responde, porque quem é que eu sou? Eu estou. Eu Eu estou. sou quem eu estou a cada momento e escolho estar Sim, nos altos e baixos. sim, sim. Sim, eu conheci-te num contexto de formadora, nem foi num contexto de psicóloga, apesar que lá está, a psicologia está em ti, é inerente, não é? E já durante essa formação que fiz contigo, foi em parentalidade consciente, que é uma das tuas áreas de atuação, ah, Hum. eu É já mais senti recente. ali uns pozinhos, pensei, esta pessoa tem uma visão diferente do mundo, mais aberta, e isto deixa-me bastante curiosa e bastante. Eu sinto muita atração por pessoas que têm esta mente. E falo em atração porque o tema de hoje também está muito ligado com relações, com desejo. É isso mesmo. E queria também, lá está, nós podemos mergulhar muito a fundo em muitos destes temas, não é? Isto é, como nós estávamos a dizer em off, isto dá pano para mangas. Acho que não vamos conseguir falar sobre tudo hoje. E por isso eu reuni aqui alguns temas base para nós termos assim, lá está, Um temos um fio insight. condutor. Exato, exato. Ah, Quando nós falamos em relação, e acho que é inevitável, a parentalidade consciente. O tema da parentalidade consciente até era um dos meus primeiros temas Foi que sim, me senhora. puxou para te trazer, e ainda bem que não foi esse o tema central, porque eu acho que quando falamos em relação, não é? Inevitavelmente, quando um pai e uma mãe nascem, há um impacto na relação, não é? Sim. Queres falar um bocadinho sobre isso? A verdade é que nós não, apesar da humanidade desde sempre saber que subsiste, sobrevive por causa de sermos, pais e mães, não é, de termos filhos, não há um manual de instruções, não há. E de facto, a própria noção de parentalidade e a própria noção de infância são algo muito recente, é algo realmente muito recente. Mas quando nós imaginamos ser pais e mães, nós baseamos-nos em coisas que vimos, não é? Em imagens que nos transmitem, em ideias e conceitos que nos transmitem. E só quando passamos pela gravidez, pela maternidade, pela paternidade, pela parentalidade em si, é que nós percebemos que aquele conceito que nós tínhamos era muito esteticamente retocado. E há um choque, há um abalo. Há um abalo porque a vinda de uma criança
é uma coisa extremamente dependente e, como eu costumo dizer, a maternidade ou a paternidade, ou seja, a parentalidade, tanto para mãe como para pai, abala as estruturas, os alicerces que não estão firmes. Quer sejam alicerces individuais, quer seja daquilo que tu és enquanto pessoa, aquilo que tu vivenciaste enquanto ser humano, seja como filho, a parentalidade puxa muito isso, não é o pai e a mãe que tu és, é o filho que tu foste ou que ainda és, não é? Abala muito em termos individuais, a persona individual, como também abala todas as relações que à volta existem, que se efetivamente não estiverem bem ou se não estiverem consolidadas, alguma coisa vai tremer. E o trabalho aqui é a reorganização a que tu te sujeitas com o teu parceiro, mas também com a família alargada. Depois falamos as questões dos sogros e dos pais de cada um, que tanto podem representar uma rede de apoio, como podem representar um aumentar de brechas entre a tensão entre o pai e a mãe daquela criança. Eu digo pai ou mãe porque eles podem não ser casados, mas isso, geralmente há um casal, não é? Isso mesmo. Sim, depois também tem Sim, muitas dinâmicas, lá está, de 2 mães, 2 pais, mães solteiras. Pais solteiros não é isso tanto comum, mas também é possível. é, mas já vai havendo, sim, Uhum. sim, sim. Ok. E isso leva-me também para uma coisa que eu ouvi há tempos num podcast, que falava sobre a libido e focar Uhum. na libido da mulher quando é mãe, nos primeiros anos, e eu nunca tinha visto isto desta forma, que é a libido também pode ser entregue àquele novo projeto, que é um filho. Hum. E Sim, sim. tão a ser canalizada para ali que depois não existe para o resto. Tal e qual. É uma energia sexual, mas a energia sexual não tem necessariamente que ser reprodutiva no sentido erótico de um parceiro romântico ou sexoafetivo, mas de facto porque a sexualidade é uma energia vital também, não é? É uma energia da ancoragem, a energia da coragem, é uma energia da ação, de um empoderamento pessoal, se quiseres. Pronto, encontrarás todos os significados e mais algum. Mas de facto a sexualidade desperta muita coisa em nós, uma energia de possibilidade, mas não é necessariamente só para a procriação, ato sexual com o parceiro ou a parceira ou o parceiro, mas também a própria gestação e a energia, não é? E a próprio cuidar de uma criança, de um ser, acaba também ela por canalizar toda essa energia. E é por isso que muitas das vezes, nos primeiros meses, se não mais tempo, a libido sexual no sentido de companheira, companheiro, não é? Eu agora vou falar, não estou exclusivamente só para a parte heterossexual, é natural que fique muito vocacionada para o bebé e por sua vez, o pai, geralmente é o pai ou a pessoa, o parceiro que não carregou 9 meses o bebé, pode ressentir a mudança de atenção e de suprir necessidade sexual ou vínculo sexoafetiva que não está tão direcionada para ele, ela, não é? Mas sim para o bebé. Porquê? Porque quem carrega o bebé efetivamente tem esta canalização que tu estás a dizer da intimidade ou do, 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 do erotismo, não é o erotismo que tu disseste Sim, agora da, era a limite, não é? a líbido, isso mesmo, obrigada. O canalização da energia da líbido. Hum, e há este desfazamento, porque hormonalmente há toda uma alteração do próprio ser, não é, do próprio corpo, que leva a aquele bebé a estar dependente, por exemplo, da amamentação. Não é? E que pode haver só aqui este desajuste com aquela pessoa que não carregou, que não teve alterações físicas, hormonais, bioquímicas, não é? E que efetivamente sente uma mudança abrupta e não há aquele chamado tão visceral como quem carrega o bebé. É um bocadinho isso. Já Mas sim, está, há essa canalização. porque já está a ser canalizada tanta energia, não é? Tanto a mulher dá tanto, Entrega, entrega tanto do seu corpo que se calhar até já está hiperestimulada, não é? sim, E como, sim. e como é Aliás, dizem desculpa se te interrompi, dizem que os bebés tendem a ser anticonceptivos naturais. Porquê? Porque muitas das vezes eles choram nas alturas mais inoportunas em que o pai e a mãe até se podem estar a conectar. Acontece, eu acho que alguma pessoa que já passou por isso vai reconhecer. Mas tem muito que ver com isto. A própria amamentação e o próprio momento mais dos primeiros semanas, meses do bebê, hum, são uma forma de garantir que a mãe não engravida para
suprir durante o período essencial a sobrevivência daquele bebé. Não significa que não seja possível engravidar, é possível engravidar, mas também é muito comum as mulheres que estão a amamentar não poderem engravidar, não têm a menstruação. Porquê? Porque é mesmo para proteger que aquela cria seja nutrida e não haja uma gravidez no espaço em que é essencial esta cria ser nutrida. Enquanto amamentas, geralmente não engravidas. Sim, Geralmente não tens menstruação. faz sentido. Isto é um anticonceptivo natural. Ok, sim, faz todo o sentido. E quando trazem estes temas para consulta, porque tu fazes também terapia de casal, quando estes Uhum. temas, eu acredito que se calhar no momento em que está a acontecer, pode não ser uma prioridade para a mãe, não é? Mas a longo prazo, se isto se mantiver como um conflito, vai trazer problemas, vá, vamos dizer assim. Como é que lidas com isto em consulta? Estás a dizer o facto da mãe ainda não estar totalmente preparada para a libido estar Ou seja, restaurada em termos do parceiro ou parceira. caso haja depois um conflito, uma separação, não é separação real, mas um conflito Emocional. emocional dentro do casal, se te chegam esses desafios. Sim, é comum, é comum. É comum porque, e lá está, não querendo estereotipar nada, é mais pelo padrão, que me chega. Geralmente a sobrecarga vem mais das mulheres do que dos homens, porque lá está, desde os primeiros meses de nascimento, a amamentação pelo peito, não é? Aleitamento materno é de facto possível à mãe, não significa que não possam extrair biberão e que o pai não possa também dividir, mas há normalmente uma maior vinculação à mama da mãe, à própria mãe, ao cheiro da mãe e, portanto, a própria licença da amamentação é para a mãe, não é para o pai. E é muito normal chegar aqui o elemento do casal, mulher, super assoberbada com o trabalho que tenta manter a obrigação de regressar ao mercado de trabalho quando está por conta de outrem, em período que é muito prematuro ainda, não é? Para entregarmos um bebé a estranhos, e um pai que de repente se vê carenciado das suas necessidades de vínculo com a parceira com quem decidiu, não é, ter o bebé. O que é que eu faço em consulta geralmente? É tentar reconhecer que por trás disto há sempre necessidades que não estamos a conseguir comunicar. E normalmente o conflito vem porque quando tu estás com uma necessidade, por suprir, há emoções que te ativam a ação. Só que quando tu não sabes exprimir, normalmente a emoção vem mais desregulada e vem a raiva, ou a revolta, ou a frustração. Normalmente a raiva é uma emoção protetiva de qualquer coisa que é a tua vulnerabilidade ou insegurança. Então a raiva está-te a dar canal para tu comunicares, mas tu nem sempre comunicas da forma mais construtiva, não é? Comunicas de base da frustração, não é? Que é a raiva com uma necessidade de suprir. Então, no fundo, aqui o objetivo é encontrar pontes entre a necessidade de um que está a ser atendido e não está a ser atendido e a necessidade do outro que está a ser atendida e não atendida. E, geralmente a necessidade é, de um lado, quem está assoberbado de delegar, de poder ter atos de serviço, se assim quiseres, nas 5 linguagens do amor, mais do que o toque, mais do que o ter envolvimento físico, e do outro lado, como não há esta necessidade de vínculo, como há uma insegurança sobre o desvio à cumplicidade que havia ao vínculo, de que forma é que conseguimos que estas 2 necessidades tenham aqui um encontro, não é? O que é que eu sinto que gostava mesmo de te pedir? E não é um pedir, depois trabalhamos também a comunicação, que a comunicação acaba por ser muito, né, tu sabes, falamos: "Porque tu não", está lá apontada para o outro, a culpa. O outro o que é que vai fazer? Vai se hostilizar e vai tornar-se defensivo, não é? Então é também trabalhar um bocadinho o espaço de escuta ativa, ou seja, permitir que ouvir por inteiro sem atacar, e antes de o outro devolver, o que eu procuro fazer é decifrar e parafrasear aquilo que está a ser dito, que necessidade é que aflora, que muitas das vezes as pessoas não conseguem decifrar, porque ouvem literalmente o que está a ser dito, mas não conseguem descodificar o que está por trás. E muitas das vezes uma comunicação imensa e aquilo que eu ouço é: "Eu sinto necessidade que te envolvas mais nas tarefas", ou do outro lado: "Eu estou imensamente assustado e inseguro com a falta de um abraço teu, porque eu quero sentir que sou tão importante quanto o bebé".
E muitos parceiros, aquilo que mencionam é: eu de repente sinto-me relegado para segundo plano, chego a ter ciúme e inveja do próprio bebê, que é perfeitamente humano. E se não for falado, alimenta tensões e conflitos e violência, não é? Verbal às vezes. Se for honestamente e autenticamente falado, às vezes vês pais e mães ou parceiros a chorar porque de repente eu falei, eu exprimi de uma forma que eles nunca tinham pensado e que nunca tinham sido capazes de E verbalizar. agora Mas é e isso, agora sou compreendido e compreendo o outro. tal e qual, Isso faz tal e qual. E deixa-me aqui toda a atenção e de repente vejo-te, vês-me? E é um vejo-te-me em sessão. sim, sim. E sem dúvida, isso é muito importante. A comunicação, e lá está, eu dou formação também na área da comunicação, neste caso para pessoas na área do desporto, lá está, áreas completamente diferentes, mas é muito Mas que toca tudo, não é? toca tudo, não é? Porque quando eu trabalho com uma pessoa, não é, com um cliente, se eu não o estou a escutar efetivamente e ativamente, há ali uma barreira qualquer que não vai permitir, uma boa construção de relação, não é? E em qualquer contexto, a construção de relação é super importante. Sim, é a comunicação que tu consegues sentir o valor que tens para aquela pessoa através da forma como falas e como falam para ti. Porque a comunicação acaba por criar compreensão consciente e inconsciente. E as palavras conseguem mesmo criar imagens, conseguem criar ideias e tu sentes ou interpretas o teu valor para aquela pessoa com aquilo que te é dado, que é a comunicação. Portanto, a comunicação é um dos trabalhos também basilares aqui em sessão. É trabalhar a comunicação, compreender os gatilhos da comunicação e conseguirmos exprimir melhor, sem dúvida. Ir-te a pensar, temos que ir agora aqui para um tema mais faturante, que é, nós estamos muito habituados a olhar para as dinâmicas de relação, pela visão monogâmica. Uhum. E tu trazes muito esse tema, para cima da mesa, e a forma como nós começamos a falar cada vez mais de dinâmicas diferentes. E é curioso porque já quando me deste formação na área da parentalidade consciente, tu foste buscar coisas da história e eu achei aquilo super interessante. Eu acho que eu própria nem tinha noção, acho que nunca tinha mergulhado neste tema, porque nós crescemos a achar que isto é que é o normal, não é? Tipo, pai, mãe, Que é o normal, que é instituído, que é o que é certo, não é? O que é exato, suposto fazer. exato. E quando tu trazes esta vertente histórica de que nós vivíamos em comunidade, que os homens nem tinham noção que eles eram os pais, eles nem percebiam que a criança nascia por lá está, porque eles deixavam lá uma semente, eles nem tinham consciência disso. Aliás, eu acho Acredito que que não. há um excerto qualquer que é, eles só começaram a perceber que isto acontecia, que eles tinham poder no nascimento da criança quando começaram a criar animais e perceberam. Sim. É a agricultura, Exato. Então, isso lá mesmo. está. Agora é curioso porque começa-se a falar de estas novas dinâmicas de relação, quando na verdade elas são ancestrais. Vamos Uhum, falar um uhum, bocadinho sim. sobre isso. Quanto tempo temos? Ok, vamos tentar fazer um pequeno resumo só. Sim, é assim, existem ainda algumas tribos, poucas, que é o matriarcado, não é? Ah, quando tu vais ver algumas histórias, a parte da antropologia, etc., tu vais ver que algumas mulheres eram veneradas porque eram a deusa da criação. E de facto os guerreiros honravam sem poder mate, poder acasalar, vá, por assim dizer. Havia inclusive rituais, festejos em honra à fertilidade, porque a mulher era a que fazia dar continuidade à tribo, à existência da tribo, não é? Ah, mas, de facto, nós vivemos em comunidade, por isso é que daí advém a questão de para educar uma criança é preciso uma aldeia, porquê? Porque havia de facto esta comunhão e esta aliado a cuidar em comunidade, mas depois de seres nómadas, que andávamos de um lado para o outro a tentar procurar alimento, não é? De acordo com as estações do ano, de acordo com aquilo que a natureza podia dar, passamos a descobrir o que era a criação dos animais
e a agricultura, não é? A plantar alimentos. Portanto, passamos nós a controlar aquilo que a natureza também podia dar através da nossa ação. Só que se de um lado, com as tribos nós conseguíamos procurar locais e andar, de certa forma, com a casa às costas, não é? Porque as casas não eram de cimento e não eram fixas como hoje em dia, hum, com a agricultura já era um bocadinho mais difícil, não é? Porque tinhas um terreno. Então, das famílias alargadas, começou-se a criar famílias nucleares. Então, começou-se a dividir tarefas. Naturalmente que também homens e mulheres iam à caça, mas quem cuidava das crianças acabava por cuidar das terras e acabava por cuidar dos animais, porque era difícil depois mover animais de grandes portes. Então, foi assim que começou a haver esta questão da monogamia, que é a noção de propriedade. Ora, se esta terra nos está entregue a esta família, eu quero garantir que há continuidade e herança desta propriedade aos meus filhos, não é aos filhos do outro. E as mulheres começaram a criar e a usar isto que hoje em dia para nós é simbólico, não é? Era uma anilha, da mesma forma que tem os passarinhos e da mesma forma que há o carimbo. Não é? Portanto, a mulher passou, como não havia anticonceptivos, como ainda não havia esta questão do controle da natalidade, o corpo da mulher passou a ser propriedade do homem, e esta monogamia era mulher do outro ninguém toca, porque a prole tem que ser minha, é propriedade minha, exatamente. Daí também se calhar a questão da passagem do nome do pai para os filhos, será? Sim. Isso é o brasão da família, é um sobrenome, porque o homem acaba por ser, e lá depois este desnivelamento do papel da mulher que, não é, passa a ser propriedade sobre, não é poder com, é propriedade sobre. Isso mesmo, o nome do homem acaba por dar, o sêmen é meu, a herança genética é minha, ela é minha, portanto o nome é do pai. Daí que os filhos bastardos não tinham possibilidade de herdar o nome do pai, não é, E eu porque é uma tive forma de na minha casamento. família, já uma das minhas bisavós engravidou de 2 homens que não, reconheceram os filhos. E isto para o pai dela na altura foi É horrível, facada. imagino que sim. Sim. Imagina, Foi há 100 anos atrás, uma mulher com 2 filhos sem pai. sim, a sexualidade da mulher também viu um volte-face e uma evolução a partir dos anos 60, 70, por causa das questões da investigação da natalidade e o controle da natalidade, mas a imagem da mulher ainda hoje não evoluiu da mesma forma que o controle da natalidade. Porquê? Porque não foram décadas, foram séculos e séculos e séculos. Estamos a falar que no século XV, existiram as primeiras, escrituras a perceber qual era o papel da mulher instituído, não é? A mulher tinha que, pelo menos na bibliografia encontra-se data de mais ou menos por essa altura, século, XV, e a questão da mulher que está sem homem para providenciar, porque lá está, novamente, recordando na questão da agricultura. A mulher fica aqui, quem vai à caça é o homem. A mulher cuida do que existe, mas o homem é que conquista. Tudo isto leva a que o homem providencia, a man provides, não é? E a mulher cuida daquilo que o homem providencia. Logo, uma mulher que tem 2 filhos com um homem que não providencia, não é uma mulher corajosa e inspiradora porque providencia quando o homem não está. É vista de forma indevida, porque ela teve, filhos de outras pessoas, não é? Falta-lhe o homem, como se o homem fosse legitimar a capacidade de uma mulher de autossustento, Sim, não é? sim. É Então muito são temas muito complexos. Nós temos observado uma evolução, não é? Desde aquilo que estavas a contar até aos dias de hoje. Esta visão do casal mudou muito, não é? Já não quer dizer, temos temos retrocessos a acontecer, não é? De pessoas que querem voltar a esse registro de posse e a mulher fica em casa e ele é que vai trabalhar e não só, não é? Ele vai para fora fazer o que ele quiser, não é? vai fazer as explorações que ele quiser, porque há 2 tipos de mulher, a que é para casar e a que é para divertir-se. Exato, isso é outra coisa que até me provoca. Eu não estou a concordar com isto, Eu estou a ser sei, eu irónica. sei, sei que sim. Não vão fazer um excerto e achar que eu estou a concordar com isto. Claro, claro. Não, não, não vou fazer um certo, está descansada. Não, tu não, tu não. Acredito que nunca farias. Já dá, já dá. Mas sim, temos de ter muito cuidado com o que dizemos de forma contextual, porque, as coisas retiradas do contexto realmente às vezes, são muito mal É isso. interpretadas.
E para É nós a isso, comunicação é muito importante e por isso é que, contextualizamos sempre. é isso. Quando eu falo em evolução, obviamente que eu estou a ver isto num ponto de vista das pessoas que felizmente estão a olhar de forma evolutiva para as Evolutiva, relações. exatamente. Ah, É inevitável pensarmos nas pessoas que estão a querer andar para trás e é É. inevitável a fazer este julgamento. Eu acho que estão a fazê-lo por benefício próprio, porque talvez alguns homens estejam a sentir que estão a perder privilégios, não é? Uhum, Ah, uhum, por isso é que depois criticam tanto o feminismo, porque não entendem que nós uhum, não queremos, não é uma luta contra homens, é uma uhum, luta pela uhum, equidade. uhum. Ah, Como é que tu vês isto com os teus olhos de pessoa que que estuda estes É temas, evolutiva. que lida com estes temas? Olha, hum, por falares em feminismo, faz-me sentido dizer-te o seguinte: hum, o feminismo só existiu como uma forma de ah, lutar, não gosto muito da palavra lutar, mas combater e sensibilizar aquilo que foi a masculinidade tóxica ou este subjugo da mulher em privilégio do homem. Ok? E portanto, o feminismo é só uma consequência dos atos pouco saudáveis que o masculino, e o masculino tóxico não é o masculino em geral, levou. É quase como tinha tanto poder que acabou por não saber o que fazer com o poder que tinha, e houve muitas mulheres que sofreram às mãos dos maridos, às mãos da sociedade no geral, e ainda hoje há mulheres que foram programadas e que concordam porque sobreviveram assim, em subjugar outras mulheres, efetivamente. Vê-se muito isso, por exemplo. Posso dizer que nos partos dos meus filhos eu vi diferenças entre enfermeiras e outros profissionais de saúde, pessoas muito mais conscientes que te viam como igual valor, e havia pessoas que ainda tinham ali aquilo inconscientemente gostinho em massacrar, magoar, como por exemplo fazer o toque para verificar a dilatação sem qualquer tipo de creme ou halogéneo ali. Está-se a queixar do quê? Daqui a bocado vai ser pior. Este estilo de ações sobre a outra pessoa roça o limiar da falta de dignidade humana, não é? E de somos 2 iguais, com igual valor. Portanto, o feminismo acaba por ser um sintoma daquilo que foi feito ao longo de séculos com as mulheres. As mulheres são vistas ainda como um ser menor. Por outro lado, eu vejo também este retrocesso que hoje estamos a ver nos incels e outros youtubers muito novinhos, a achar que mulher minha não sai, mulher minha. Como se a mulher não soubesse ou não pudesse ter autonomia sobre o seu corpo e sobre a sua sexualidade. Isto indica-me que a sexualidade da mulher ainda não é vista em igual valor do homem, porque é muito mal considerada, não é? Sendo que nós já temos agora o controle de natalidade, mas ainda mexe com o masculino. E porquê que eu acho que mexe com o masculino? Todos nós temos as nossas inseguranças e as nossas sombras, ok? Mas eu quando vejo alguém realmente considerar que a mulher minha não pode fazer isto, são as dores daquilo que a enraizaram e que lhe fizeram acreditar que se uma mulher não tiver determinado conduto para mostrar que ele é exclusivo, isso diminui o valor dele enquanto pessoa e aumenta as inseguranças. Portanto, eu acredito que muitos homens que acreditam que as mulheres têm que se subjugar àquilo que é a autoridade do marido, lá no fundo, se não estiverem reconhecidos, se não estiverem identificados, eu continuo a achar que há muito sofrimento ali. Mas mesmo muito, uma insegurança e um sentimento de inferioridade brutal. Sim, sim. É uma interpretação. Sim, faz algum sentido, porque todo o comportamento fala sobre necessidades que estão por nutrir, não é? E às Isso, vezes eu acredito que os homens são, talvez também são, vítimas deste machismo. completamente, é isso. Tanto que no Internacional da Mulher, eu tenho ideia que recentemente publiquei um vídeo em que disse que o Dia Internacional da Mulher é também um dia em que sinaliza os homens que sofrem por causa desta programação mental a que foram sujeitos. Porque há a ideia de que tu, para seres bem-sucedido, tens que ter uma mulher que faça por ti isto. E de facto, isto também põe a nu que eles se sentem inseguros, ou incapazes, ou incompetentes de fazer o que é que seja, que lhes disseram que era papel da mulher.
E há muitos homens que não partilham as tarefas domésticas porque acham que isso é diminuir a sua masculinidade. Foram isso que lhe fizeram acreditar. Sim, são muitas camadas e Muitas mesmo. implica eu sei porque lá está, à minha volta há muitas mulheres, não é, e eu falo com muitas mulheres do mundo inteiro Isso, e isso. há uma coisa que eu reparo que é, as mulheres estão muito mais predispostas a fazer terapia, a fazer o seu caminho mais espiritual e os homens, os que acordam para isso, acordam um bocadinho mais tarde, ainda bem, não ainda assim. Mas eu também já observei homens a fazer terapia e a terem muita dificuldade em se desfazer destas É isso, crenças. é isso, é Muito isso. É, inconscientes. porque reparem, ainda para mais, foi algo aprendido, vivenciado, não é? Porque nós também aprendemos muito com aquilo que vemos, mais do que aquilo que nos dizem. E foi muito vivenciado ah, pela história dos avós, não é? Pela história dos pais. Vou dar um exemplo muito pequenino do género. Tive um jovem em consulta, ele deve ter agora 12 anos, na altura devia ter 10, e ele tinha um irmão, eram 2 rapazes, tinha o pai e tinha a mãe, viviam os 4. Ele começou, aos 10 anos, a começar-se a sentir revoltado pelo pai, porque a mãe exigia dos filhos que partilhassem as tarefas domésticas, e as tarefas domésticas eu apresento como é um trabalho de equipa. A casa é para benefício de todos. E as tarefas domésticas são para distribuir por todos, não é? Não tem que ser um só faz isto ou faz aquilo, pode ser flexível. Então a mãe fazia, exigia aos filhos que fizessem, mas o pai era o exemplo que não fazia nada. E de facto a mãe tinha dificuldade em gerir este conflito com o pai, então fazia o pacto de não agressão. Mas o pai trabalhou o dia todo. E ele dizia: Mas eu estudei o dia todo, saí da sala de estudar às 19. Porquê que o pai nem sequer se levanta, pôr a mesa, pega no comando, vê o jornal e não faz nada? Então, esta colisão de papéis entre aquilo que tu podes fazer, mas que te é exigido, não é? Porque na educação começa-se a exigir às crianças, raparigas e rapazes, esta nova partilha de tarefas domésticas. E aquilo que tu vivencias, que é a tua figura de referência masculina, que nada faz. Exato. E há esta, não é? A criança Então, mas aprende pelo exemplo, não é? exatamente, então, mas eu estou a fazer tarefas domésticas, se é de todos, mas eu estou a ver que é uma tarefa da mãe que delega e é uma tarefa feminina, porque o pai, que é o adulto, recusa-se a fazer. Entendes o conflito interior? É gigante. Além das questões emocionais, não é? O pai não chora, o pai não fala, e desde cedo o cor-de-rosa é de meninas, desde cedo estás a chorar és mariquinhas, como se a homossexualidade fosse uma agressão, por exemplo, outras questões também, não faz absoluto sentido. Tudo isto mexe em que os homens acabem por não querer ser vistos na sua emocionalidade, para não poderem ser julgados nem expostos negativamente, não terem atenção negativa, né, Eu e sobreviverem como viris, não é? sim, eu ouço muitas mães dizerem que estão a educar os seus filhos homens de uma perspectiva mais feminista, e assim que eles saem de casa e vão para o contexto da escola e começam a interagir com outros pares, há ali um conflito gigante. Porque depois são crianças que já estão mais conscientes, são mais vulneráveis, hum, fazem amigas mulheres, porque uma coisa que eu me apercebi é que os homens não são ensinados a admirar mulheres. Eles são ensinados a objetificar as mulheres. E então é tipo: "Uou, espera, há toda uma outra coisa por trás". Sim, sim. E é visível, Marisa, tu observas que o corpo da mulher, que é lindíssimo by the way, ok, nós temos curvas fantásticas, porém é muito mais objetificado o corpo do homem. E quando, o, vou fazer uma não vou fazer publicidade à marca, pronto, ok? Mas quando uma determinada marca de detergente de roupa colocou um modelo português de tronco nu com o seu animalzinho a cuidar da roupa, eu adorei e partilhei e continuo quando há efetivamente esta partilha do corpo do homem, porque o corpo do homem também é lindíssimo, ok? Ah, achei piada e comecei também eu a difundir esta ideia de que os corpos humanos são lindos e nós podemos brincar, mas objetificar não só para a sexualização, não é? Poder torná-lo funcional e ver um homem a cuidar da roupa em tronco nu também enche os olhinhos e as mulheres também precisam limpar os olhinhos.
não é? Precisamos muito limpar a visão. Mas o que tu vês na generalidade é o corpo da mulher objetificado em outdoors. É as massagens eróticas, é os biquinis, é as lingeries e de facto não é tão comum tu veres com aquele chamamento visual o corpo do homem. E isto cria inconscientemente este viés de que a mulher é objetificada, o homem tem outros papéis. E mais uma vez a igualdade na sexualidade, no prazer, na procura, não é? Pronto. E Não é já que igual. falas sobre isso, como é que numa relação nós continuamos a alimentar o desejo? Especialmente em relações longas. Para mim, uma relação com 5 anos já é uma relação longa. Acho que a nossa perspectiva de longevidade mudou muito. Mudou muito. Então, como Uhum. é que nós mantemos, nutrimos este desejo, que pode ser diferente nas diferentes pessoas? E como é que isso está ligado com a questão da individualidade, com a questão dos ciúmes? Fala um bocadinho sobre isso. Outro tema que vamos falar pela rama, não é? Vai parecer assim muito sintético, porque de facto os próprios ciúmes são toda uma dimensão a falar, e a própria diferença entre ciúmes e inveja, essas coisas todas. Mas por aquilo que eu vejo, os casais com uma relação, longa, duradoura e mais equilibrada, saudável, são os casais que se permitem a falar sobre tudo. Ou seja, são casais que se permitem a falar de conversas difíceis, temas dolorosos, mas que se permitem a gerir a emoção que isso lhes provoca e, a terem algum tempo individual para digerir aquilo, para processar aquilo e retomarem a conversa mais tarde. Porque há assuntos, por exemplo, há casais, que têm relações sexuais de uma forma muito, física, não é? Em princípio não é preciso grande ciência. Claro que depois poderemos explorar o Kama Sutra e posso-vos dizer que é muito divertido, não é? Para nós também descobrirmos como é que estamos e quais os pontos, etc. Mas à parte disso, as relações sexuais são muito físicas e há um pudor, há um desconforto, há um receio de verbalizar durante, por exemplo. Esta dificuldade ou esta ideia de que poderes orientar o teu parceiro ou a tua parceira no teu prazer pode ser visto ou o outro interpretar como: "Mas estás-me a dar instruções? Mas então eu não sei o que estou a fazer?". Ativar gatilhos Ou e seja, seguranças. isso, quando nós não falamos, damos ou deixamos que a nossa mente, nos faça, passar por narrativas que no fundo são uma projeção das nossas inseguranças. E as nossas inseguranças só são ultrapassadas quando conversamos sobre elas. Temos conversas Agora difíceis. agora há aqui outra questão que é, nem todos os casais, ao verbalizarem, descobrem que têm o parceiro ou parceira preparado para isso. Porque depois é tão difícil, é tão desafiante que aquilo é um ataque ao ego, e vem o conflito e a pessoa não está preparada para. O que não se fala não se resolve, mas o que não se fala é como se não existisse. E em terapia vê-se efetivamente muita gente a tentar vir em casal e que, como há uma relutância muito grande, porque há ali muita coisa ah, profunda, muita camada, acabam por não conseguir evoluir em termos de casais, e então alguém tem que começar e acabam por pedir o acompanhamento individual para que pelo menos não se sentirem estagnados ou não se sentirem entupidos com tanta coisa que aqui está. Porque quando o outro não abre espaço a conversar, tu começas a criar crenças de insuficiência ou crenças destrutoras daquilo que é a cumplicidade. Começas a acreditar, ele não me liga, ou ele não quer saber, ou ele é egocentrado, ou ele não é capaz de perceber isto. Ele ou ela, novamente, está bem? Porque também há homens que conseguem estar muito à frente, mas a parceira pode, por qualquer motivo, não estar no mesmo nível de abertura. Entanto, o desejo é mantido quando tu te atreves a, por exemplo, durante a relação sexual, verbalizares. E quando nós estamos numa relação sexual, em termos hormonais, as hormonas que estão mais ativadas criam-nos maior abertura e ousadia. Logo, aquilo que é segredado
e é preciso ser bem escolhido, não é? Aquilo que é segredado ao ouvido do parceiro ou da parceira ou do parceiro, naquele momento pode ser excitante. Exato. Se tu disseres fora desse contexto, É só estranho, pode efetivamente ser corta-pica. faz Ok? sentido. É, Ou até o ser o contrário. experimenta mais devagarinho, ou penetra um pouco mais fundo ou menos fundo. Tudo isto pode fazer, o desejo exponenciar, como também pode pôr a nu inseguranças do outro por ter ouvido outra pessoa, ter ouvido uma instrução, achando que não estou a ser capaz. Isso agora só me faz lembrar um meme que eu li, que era, quando a tua parceira diz: "Não pares", e eles aumentam a intensidade em vez de continuar o que estão. Opa, e achei, Exatamente. Porque começam a ficar entusiasmados que é agora, ela está no ponto, quando na vai verdade ser ela só agora o quer que ele clímax. mantenha. Mas força. Mas lá está, a importância da comunicação, não é? Que ela seja clara, até nestes momentos em que nós estamos mais estimulados, não é? Sim, sim. E o desejo passa por conversar. Eu costumo dizer que é mais difícil a nudez emocional do que a nudez física. Tu és capaz no one night stand, até conheceres alguém e num ambiente em que há consentimento, conseguiste entregar fisicamente a alguém, não é? Tu, qualquer um de nós, se assim entender. Ah, mas abrir-te emocionalmente a alguém é muito mais desafiante e é por isso que as pessoas procuram o físico sem falar. Mas é a nudez física que aumenta a cumplicidade, logo aumenta também a própria intimidade e o desejo também exponencia, porque há segurança do outro lado. Sim. Eu tenho-te, não é? Por isso é que há pessoas que são preferencialmente demissexuais, é assim que se diz? Hum, Pronto, sim, acho que é a palavra, sim. ou seja, só conseguem libertar-se sexualmente se houver uma cumplicidade emocional. Sim, sim, sim. Isso apesar de ser mais apanágio das mulheres do que dos homens, felizmente também já existem homens e novamente, nós estamos aqui a falar do que é, o padrão. Não é para estereotipar, mas é mais tendo em conta aquilo que vivenciamos e o padrão que vemos acontecer. Ah, a resposta sexual humana, feminina e masculina é completamente diferente. Está provado cientificamente que o homem pode ser estimulado fisicamente e consegue entumescer o seu pênis e consegue ter um orgasmo. A mulher, se não houver esta ligação, ou emocional ou não é, e que o falar ativa muito isso, Certo, não é, também come, não é? o cérebro também se alimenta, é Uhum. isso mesmo, o cérebro também precisa de ser estimulado, a mulher até pode ser estimulada, se ela não estiver conectada, ela não tem um orgasmo, não tem prazer. E, eu acompanho alguns casais, alguns até de alguma idade, e de facto a narrativa das mulheres era de que não tinha desejo, mas sabia que tinha que fazer o serviço, porque ele semanalmente tinha que ter a sua descarga, não é, o seu orgasmo, a sua despressurização, e ela não tinha, ele não sabia falar, era direto ao assunto, e ela acabava por entregar o corpo, de uma forma mais rígida, para ele fazer, não é? E não havia esta ligação emocional. Porquê? Porque a mulher demora um bocadinho mais a arrancar do que o homem. Óbvio que uma mulher que se sente à vontade com o ambiente, com a sua sexualidade, com o seu corpo e com um parceiro, até o parceiro até pode sentir que se sente devorado, porque esta mulher já está muito trabalhada, não é? Mas normalmente os homens arrancam muito mais rapidamente do que as mulheres e as mulheres precisam muito disto. Felizmente, já há homens que não querem só físico, apesar de serem muito mais capazes de arrancar e do físico, não é esse envolvimento que querem ter com alguém, querem também que seja significativo. Portanto, poder falar antes já é algo que alimenta o desejo mais do que eu sei que funciona, mas não quero isso, não é? Já não me alimenta da mesma forma. Sim, sim, faz sentido. E mais uma vez, estamos a ver isto sobre a dinâmica de casal, não é? Até estamos a ver mais a dinâmica entre casal heteronormativo, não é? É Ah, heteronormativo, tal e qual. e quando Apesar de eu estar aqui a dizer ele, ela, que pode epá, efetivamente ser sim, também. sim. Hum, e quando há uma vontade ou uma curiosidade por parte de um ou dos 2, Uhum, eu já não estou satisfeito nesta relação, eu não me sinto satisfeito sexualmente, que uhum, caminhos é que se uhum. abrem? Acontece mais do que se espera, porque felizmente começa-se a sensibilizar para
o acompanhamento psicológico, por exemplo, não é? E a partir do momento que a pessoa se permite abrir sobre o que está cá dentro, não é? Para despressurizar, a dinâmica ou a dimensão da sexualidade na vida de uma pessoa, inevitavelmente é abordado, especialmente quando tem à vontade com o terapeuta tem à vontade para falar. Nem todos os profissionais estão formados nesta área e nem todos se sentirão capacitados para orientar, porque de facto é uma coisa muito nova para uma parte de nós, que mexe com as nossas crenças e com alguns conceitos de religião ou com o conceito de família e a própria ideia de que a família faria se soubesse. Mas, frequentemente surge esta questão do já não estou satisfeita com a nossa vida sexual. Porquê? Mais uma vez, porque há aquela questão do entrega física, não é? E parece que faz o check. Ahm, e é uma porta, ou uma janela, Um portão. ou um portão. A janela, eu sugiro sempre, ah, naturalmente, depois compreendendo parte a parte o que é que falta e o que é que não falta. Quando tu estás numa caixinha e fazes sempre mais do mesmo, há qualquer coisa em ti que ou tu estás satisfeita com isso e está tudo certo, tens outros interesses, ou então há qualquer coisa que está a faltar que é importante visitar. E aquilo que eu sugiro sempre é falar sobre o assunto e quando não se consegue falar sobre o assunto, ler sobre. Há livros interessantíssimos sobre a evolução daquilo que é a investigação científica sobre a sexualidade humana, sobre o casamento, sobre a libido, o desejo, o erotismo. Há já séries interessantíssimas, interessantíssimas, que apesar de também estarem muito estereotipadas, são um belíssimo ponto de partida para estarmos a ver os dois a mesma coisa e cada um interpretar à sua maneira e depois poder conversar sobre. Isto é normalmente o que eu sugiro para ver de que forma é que gera desconforto certas coisas. E porquê é que eu digo que estas séries estão estereotipadas? Porque a maior parte das séries, quando fala em explorar além do casamento outras coisas na área da sexualidade, abre portas para terceiras pessoas, por assim dizer. Pode ser uma massagem erótica em casal, pode ser explorar um single ou uma single para experimentarem algo a três, pode ser tanta coisa, não é? Pode ser imensa coisa. Ainda não entrando na não monogamia, mas entrando naquilo que são as fantasias sexuais monogâmicas. Um, e a verdade é que só o facto de imaginar, as pessoas nem têm que fazer, só o facto de verem além daquilo que é a rotina deles, daquilo que é o que lhes disseram que era suposto. Porque entra também aqui muitas crenças religiosas à mistura. Há pessoas que de facto sentem que como é que é? Isto é o que me dizem, mas fazer é irromper aqui com valores que não é suposto. A igreja não nos diz isso, não é suposto. Mas só o facto de imaginarem, verem algo em comum, pode ajudar a fantasiar em conjunto. A fantasia partilhada é poderosíssima. Poderosíssima. E muito mais segura e muito mais entusiasmante do que passar ao ato em si. Exatamente. Há muitas pessoas que Eles- nem sentem depois necessidade de passar ao ato. Não. As pessoas que alguma vez passaram necessidade a uma experiência com alguém ou alguma coisa, podem ter experienciado pós-excitação, e o comum também é surgir o nojo. O nojo. Porquê? Porque depois da excitação vem sempre alguma vergonha. E o pós-ato é algo que te envergonha porque não está alinhado com os valores que te fizeram acreditar que tinha que ser no casamento. Então já aqui também há alguma culpa, não é? Aquilo que eu tinha como valores e o meu ato entraram em incongruência. E naturalmente que há pessoas que, ao experienciar, têm que ter este trabalho interior de falar sobre isso para integrar de forma saudável. Caso contrário, se aquilo foi desconfortável e depois não quero mais, aquilo vai ficar mal resolvido e vai ficar pouco saudavelmente condicionado. Faz sentido? Tal e qual. Falar, trabalhar, amadurecer e aquilo passa a ser uma aprendizagem. Foi um evento da vida que eles só sabem o que é que emergiu depois de terem feito. Se não o tivessem feito, nunca teria sabido. Então, novamente, a fantasia partilhada, não o ato em si, é muitíssimo poderoso e é um ponto de partida essencial para conseguirem perceber os gatilhos.
quase como na iminência disto acontecer, o que é que, por exemplo, eu tenho um casal que quis experienciar algo assim deste género, abrir de certa forma o casamento, e estavam programadíssimos para se ver a ter envolvimento sexual com outras pessoas que não eles, os dois. Mas depois foi importante para mim levá-los a algo mais real. Ok, depois o que é que acontece no pós? O que é que vocês imaginam que vão fazer? Tentar antecipar um pouco, não é? E eram em branco, não tinham antecipado isso. No fundo, o resultado era o ato em si e depois não tinham pensado à frente. E só o facto de podermos pensar o que é que vai acontecer a seguir, porque depois vai ser um awkward moment, não, a pessoa simplesmente não desaparece, não é um boneco, não é? Há aqui pessoas. De ficarem deitados, de poderem haver carícias ou até de se levantarem para tomar banho. Ai, eu gostava de ir tomar banho. Ah, tomar banho? Com ela? Tomar banho? Com ele? Não. Só isto, É tão importante falar. tomar banho com, já disputou toda a insegurança de como assim? Era só físico que isto tomar banho parece-me demasiado, não é? Então, mas vou embora sem tomar banho? Vocês é que sabem, mas digam-me lá. Visualizem mesmo em todas as etapas após, não é? E este foi o gatilho, tomar banho. Não foi ter envolvimento sexual com outras pessoas, foi tomar banho. Então é incrível ver como é que, ah, nesta narrativa, não é, visual, mental, conseguimos identificar o que é que podem ser inseguranças, gatilhos, para prevenir que antes da pessoa avançar, de facto, não vá ter um problema maior Pois é, do que pois é. Super importante isso. Sim. é. Não fazer as coisas de forma impulsiva, que lá está, há coisas que nós não controlamos e vão ser feitas de forma impulsiva, mas aquilo que pudermos antecipar, ah, haver esse trabalho, isso é mesmo muito, muito Sim, importante. sim, sim. E se não conseguirem fazer os 2, falar com alguém isento para poder fazer esta. Porque nós estamos, é como nós, Marisa, nós às vezes também precisamos de fazer a nossa ginástica mental em terapia com as nossas pessoas de confiança. Nós estamos muito fechados na nossa caixinha e a nossa mente vai para onde quer ir. Então é importante que tu possas estar com outra pessoa de segurança que te desafie a sair da tua caixinha, porque há coisas que tu não queres ir inconscientemente e não vais inconscientemente, também vais inconscientemente. Portanto, é importante falar com uma terceira pessoa que te tire da tua zona de conforto e que te ponha perante situações, nem que seja um treino mental, que te ajude a perceber que é importantíssimo, lá está, é como aos preliminares, não é? Isto acaba também por ser um preliminar mental. Porque o ato pode efetivamente ser muito impactante e destrutivo numa relação se ela não estiver programada para a resiliência, ou seja, para depois do embate conseguir regressar à funcionalidade, porque no fundo o que nos interessa é a cumplicidade, se assim quiseres, o casal. E há pessoas que de certos atos veem isto como um ataque individual. E ficam tão magoadas e tão ressentidas que preferem mil vezes não estar mais com aquela pessoa porque se sentiram traídas a resolver a situação. Pois é. Sim, lá está, às tantas o nosso comportamento de fuga atrapalha uma coisa que era tão importante, não é? Ser trabalhado, sim. Pois Ainda há pois é, a nudez emocional, pois é muito mais pois desafiante. é. Ui, é tão Porque importante. tu vais mostrar áreas de ti muito autênticas e transparentes e profundas, não Uhum. é? Sim. Então isso mexe. Sem dúvida, eu acho que a base disto tudo é esta literacia emocional que nós todos precisamos de ter, não é? E não vale a É a pena estarmos comunicação. aqui a fazer queixas de que devia ter sido ensinado na escola e que não sei o quê. Certo, não aconteceu. Então, o que é que eu neste momento tenho responsabilidade perante isso, não é? Qual é que é? Tal e qual. É mesmo essa, é a responsabilidade pessoal de cada um. Ah, eu vi de outra vez o responsável pela Bial dizer que eles até eles estão perdão, o meu pensamento voou entretanto para tanta outra coisa. Mas existe uma série na RTP até que está a passar sobre além do cérebro, que no fundo também nos indica que o cérebro não é só físico. É exatamente, encaixa que nem uma luva aquilo que estamos a falar, não é? A sexualidade não é só física, é muito além. Tal como o nosso cérebro está demonstrado que não é só físico, há aqui energias e outras situações a acontecer. Um, e o Dr. Portela, esse estava-me a tentar lembrar de nome, o Dr. Portela, que por acaso também é host dessa série da RTP, eu ouvi-o dizer de outra vez que o maior ativismo de cada um de nós é procurar o nosso desenvolvimento pessoal. E é isto, é a responsabilidade pessoal que tu tens de fazer diferente
daquilo que fizeram contigo, não é? De tu te poderes evoluir além daquilo que te fizeram acreditar que tens que ser ou estar ou fazer. Portanto, Sim, é um ativismo sair um pessoal. bocado daquele papel de vítima, eu sou o resultado daquilo que vivi, me Uhum. ensinaram, e e Do colocar um molde. bocadinho no lugar de protagonista, não é? Agora o que é que eu faço com Sim. isto? E de aventureiro, Também. não é? Porque há muito desta de curiosidade num âmbito novo, assustador às vezes, porque a sexualidade também tem muito de integridade e de imagem que tu passas ou tens na sociedade, e é verdade, principalmente as mulheres, mas é esta curiosidade também, além, que te permite. Eu digo que a curiosidade é uma força motriz da inteligência. E faz sentido. Se tu não tiveres curiosidade em saber, não descobres todo o resto, não é? Mas sim, há temas fantásticos e, novamente, reforçando aqui nós as duas, não precisamos de ter atos e isto não tem que ver com promiscuidade, tem que ver com curiosidade, com desenvolvimento pessoal, com descobrirmos tudo o que nos compõe como humanos. Podem ler, podem falar sobre. Só isso, em princípio, cria maior segurança, porque há uma informação mental, não é? Então, Isso. é um belíssimo ponto de partida. Pois é. Ai, eu acho que nós podíamos continuar aqui, e em alta velocidade. É que a proposta que eu tenho para te fazer é hoje ficarmos por aqui e de uma próxima vez que vieres, talvez abrirmos um bocadinho mais essa janela, para as novas formas de nos relacionarmos, que eu acho não, eu sei que é uma coisa que está a aparecer muito. Sempre existiu, Sempre existiu. a diferença é que agora as pessoas estão a tentar fazer isso de uma forma mais honesta, eu diria. Tal e qual. E E não associada a minorias ou a âmbitos mais obscuros e não tão devidamente considerados na sociedade. sim, sim, às vezes pessoas que nós lá está, pessoas que nós admiramos noutros contextos, eh, vivem essas dinâmicas e não são menos pessoas por isso, não são. Eu acho que pode ser um tema interessante a trazermos aqui. Não ouço muitas pessoas em Portugal a falar sobre isto. Ouço mais, diria, no Brasil, fala-se muito mais sobre isto. Parece bem, sim. Estava aqui a lembrar-me até de um livro que é o Descolonizando Afetos. Não sei se já ouviste falar. Já ouvi falar, ainda não o Eu li. também não, da Dani Nunes. Eu comecei a ler, ainda não avancei. Que depois lá está, se pegarmos naquela parte inicial que tu falavas da história, se olharmos para a Uhum. história do Brasil, quando foi Sim, colonizado por tal e esta qual. força também religiosa, eles vivem em comunidade, tal como tu dizias. E aqui não foi tanto a agricultura, foi a colonização que fez com que eles fossem obrigados a mudar as suas dinâmicas relacionais. Ainda assim, a intenção continua a ser o controle. Pois é, sim, a base é essa, é controlar. Sim, sim. É o controle, efetivamente. E às vezes nós confundimos muito controle com ordem, né? Porque a ordem é importante, né, no mundo, sei lá, mas quando a ordem começa a roçar, lá está, o controle, E a imposição, o controle, sim, sim. portanto, escravatura, está tudo interligado, não é? É isso mesmo. Não, mas Olha, foi uma eu boa acho conversa, Marisa. eu acho que foi um arrancar deste tema muito interessante, já vai dar aqui muita muita conversa para quem ouvir este episódio, para quem estiver efetivamente curioso e de mente aberta. Uhum. Todos nós temos este lado nosso, não é? Todos nós E temos dimensão. esta Sim, dimensão em sim. nós. Se nos permitirmos escutar com curiosidade, ah, Isso, há sem julgamento. sem julgamento, há de certeza pontos que vão tocar em nós. Agora, a escolha de, desconstruir isso é de cada um. Isso mesmo. E quando eu digo sem julgamento, óbvio que nós precisamos do julgamento para nos posicionar o que é seguro e não seguro. Não é este julgamento funcional, é sem o julgamento da carga negativa que associamos a situações, não é? Porque nós muitas vezes julgamos negativamente. Mas acho que sim, acho que ficámos por aqui, que a minha mente leva-me para tantas outras coisas e exemplos que é muito bom podermos dar voz Sim, a este sim, estilo de sim, sim. conversas, sem dúvida nenhuma. Sim, por isso, olha, obrigada. Foi um gosto falar contigo. É sempre um gosto É, falar sempre contigo. igual. Por isso, olha, obrigada por teres Recíproco. disponibilizado este tempo para estar aqui a falar sobre estes temas tão importantes. E pronto, e tentar fazer aqui, lá está, mexer um bocadinho com algumas coisas, não para desorganizar,
Tudo, para acrescentar, para atualizar, para sensibilizar, para conhecer, Sim, 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 sem para dúvida. conhecer, para naturalizar também o conhecimento sobre. Isso mesmo, negativo. Marisa, obrigada pela oportunidade, que era uma coisa que já era suposto termos feito há mais tempo. Foi agora, portanto, é sempre um privilégio estar e conversar contigo, portanto, até porque gosto muito também do facto de seres muito open-minded e curiosa e ativa nestas conversas com outras pessoas que possam trazer aqui diferentes perspectivas e crescermos nesta partilha. Muito obrigada pelo convite. Obrigada e eu, olha, acolhermos a diversidade é tão importante, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada. Fica bem. Tenha um mundo mais florido. Obrigada a ti também. Até breve. Até breve. Chegamos ao fim deste episódio, a dança de hoje fica por aqui. Eu volto em breve. Até lá não te esqueças de seguir este podcast, subscrever o canal do YouTube e dar o teu feedback. Obrigada por me ter escutado.